O secretário de Trânsito de São José do Rio Preto, Amaury Hernandes, prestou esclarecimentos aos vereadores sobre a situação do transporte coletivo no município. O tema central da reunião foram as denúncias de superlotação nos ônibus no momento em que a cidade enfrenta altos índices de contaminação pelo coronavírus e alta taxa de ocupação de leitos. De acordo com Hernandes, desde o dia 8 de março, os ônibus transitam respeitando a capacidade de passageiros sentados e a Guarda Municipal atua no terminal para que a medida seja respeitada. Esta semana, nenhum ônibus está saindo do terminal com um passageiro em pé. Essa semana já houve reclamação de ônibus que passou em ponto, não parou. Não parou por quê? Porque o ônibus já está com todos os passageiros sentados. E nós não podemos pegar os passageiros que estão no ponto, porque não existe mais vaga no ônibus. Teoricamente, na fase vermelha, nós teríamos que ter uma demanda menor. Para a vereadora Karina Caroline, a implantação de um sistema de escalonamento seria uma das soluções para evitar a alta concentração de passageiros em determinados momentos do dia. Nessa questão, eu também observei que o decreto municipal, ele tem algumas escalas, né? O horário dos setores. Então, tem a parte que é amarela, rosa. Então, seria muito importante nesse momento fazer com que essa opção fosse colocada em prática aqui em São José do Rio Preto, principalmente para a gente minimizar o máximo o contágio que ocorre dentro dos transportes públicos. De acordo com o secretário, o executivo já entrou em contato com representantes do setor empresarial para ver se é possível definir diferentes faixas de horário para a entrada e saída dos trabalhadores. Que eu fiz a proposta de fazer um escalonamento do trabalho. Algumas atividades começarem às 6 horas da manhã e sairiam às 3 horas da tarde. Outras começariam às 7 e sairiam às 4 horas da tarde. Outras começariam às 8 e sairiam às 5. E outras às 9 e sairiam às 6 horas da tarde. Fazer um escalonamento para que nós tenhamos a distribuição desses usuários ao longo do dia. Durante a reunião, os vereadores fizeram apontamentos e puderam tirar dúvidas. Por que o decreto não foi seguido à risca e o que definitivamente será feito para mudar de vez, não sendo uma medida paliativa, mas que definitivamente resolva a vida do cidadão riopretense com respeito? A gente escuta muito, coloca ônibus, coloca ônibus. Nós temos 232 ônibus. Não tem mais ônibus para ser colocado. De lá para cá, com os ônibus lotados e o não cumprimento do próprio decreto daqui do prefeito, vocês também receberam alguma notificação, alguma multa ou não, como os comerciantes e pessoas que estão aí abrindo falência, falidas, perdendo seus empregos? Com relação à autuação, gostaria de esclarecer ao nobre vereador o seguinte: a Secretaria de Trânsito não fez nenhuma autuação para as empresas, porque não cabe à Secretaria de Trânsito tal medida. Quem está fiscalizando a aglomeração, comércio que abre sem autorização, é a vigilância e os fiscais de postura. Atualmente, Rio Preto conta com 80 itinerários atendidos por 232 ônibus. Antes da pandemia, o sistema atendia de 104 mil a 110 mil passageiros por dia. Quando Rio Preto estava na fase laranja, a cidade registrou 62 mil passageiros por dia. Já na fase vermelha, o transporte coletivo está atendendo cerca de 50 mil passageiros dia. Ainda de acordo com o secretário, agora, na fase vermelha, o sistema de transporte registrou aproximadamente 7 mil usuários não pagantes, a maioria idosos. Para o vereador João Paulo Rilo, os dados mostram que a cidade precisa de uma medida de isolamento mais eficiente. O caminho é um lockdown sério. Ou a gente acha que tem 50 mil pessoas que todo dia saem para passear. Elas estão saindo para trabalhar. Se elas estão saindo para trabalhar, significa que o isolamento em Rio Preto está errado.
É isso que está acontecendo. Esta audiência vai deixar evidente, e ela foi pedagógica, porque ela mostra que o único instrumento capaz de pressionar o governo a tomar medidas corretas, como ele está tentando fazer agora atrasado, é uma CPI, que no regimento da Câmara tem de per se, Comissão Especial de Inquérito, proposta pelo vereador Robson Risse. Pedro Roberto, presidente da Câmara, defendeu uma melhor comunicação com os usuários dos ônibus. Pediu para o senhor estudar com o setor de comunicação da prefeitura, aí do trânsito, uma forma de orientar mais as pessoas, de orientar mais, até essa questão de esperar uma rodada, de tentar orientar nesse sentido, como é que o usuário deve se comportar dentro do próprio ônibus. Então é isso. A minha única sugestão é essa. Espero que em breve, né, nós possamos ter aí essas mudanças e que ela produza esses efeitos para maior tranquilidade daqueles que usam o transporte coletivo. Agradecer também a presença do secretário nesse momento. Outra medida foi apontada pelo vereador Jean Charles. A fala durante a viagem, já foi discutida isso na comissão, no eixo temático. A fala durante a viagem, foi discutido isso. A restrição na fala seria algo que é uma sugestão que a gente dá, que eu não vi. Se estiver acontecendo isso, me perdoe. Mas de orientação a evitar as conversas durante a viagem, inclusive o uso do celular. Bruno Marinho, vereador que preside a Comissão Permanente de Trânsito, Transporte, Segurança, Usos e Costumes, organizou a reunião. Ele fez um balanço positivo do encontro. Secretário, eu agradeço aos questionamentos que o senhor respondeu. Venho informar a população que nós temos uma realidade que é a pandemia. Infelizmente, ela vem desde março do ano passado. Fomos surpreendidos aí com algumas variantes. Temos, sim, a nível federal e a nível estadual, divergências que vêm criando dificuldades sérias no comando, no controle da pandemia. Entretanto, ao meu ver, hoje, além de fiscalização, além de medidas, além de tudo mais, nós sabemos que o prefeito Edinho emitiu o decreto no qual informou as condições. Esse decreto demora um certo tempo para ser absorvido. A própria concessionária, a empresa, solicitou, pelo que me foi noticiado no Diário da Região, alguma flexibilização. O próprio Ministério Público, pelo que eu vi na imprensa, disse que é favorável a essa flexibilização. Entretanto, eu acho que a única forma de nós todos superarmos isso vai ser com a união, com a conscientização, a responsabilidade de todos. Venho ressaltar que essa cidade, São José do Rio Preto, é um exemplo no trabalho de vacinação, e eu tenho fé que o quanto antes todos nós poderemos estar vacinados e aí sim livres dessa pandemia.